Senhoras e senhores, estamos mais uma vez no Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Nós estamos sendo veiculados através da One TV, canal 188, toda terça-feira e quinta-feira, às 7 horas da manhã. É o seu bom dia. É um bom dia com Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Siga o nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição, compartilhe o nosso trabalho. Hoje vamos ter um tema extremamente rico para você executivo, para você empresário. Nós vamos conversar sobre OBZ, Orçamento Base Zero. Qual a importância do orçamento para as empresas, para as organizações? Até o novo governo do Brasil vai implantar o OBZ. Nós, no Ponto a Ponto, não poderíamos deixar de trazer esse tema para enriquecer aos nossos telespectadores, você executivo, você empresário, para que vocês possam, aqueles que já têm o OBZ implantado em sua empresa, façam uma revisão para ver se os parâmetros estão corretamente adotados da sua implementação. E aqueles que não sabem o que é esse assunto, terem a oportunidade de saber, de aprender e, consequentemente, vir a aplicar. Para a sua aplicação, tem que buscar profissionais capacitados para desenvolver esse trabalho. E, nesse sentido, estamos aqui presentes justamente para isso. E para enriquecer esse assunto e falar sobre o OBZ, fomos buscar um profissional, um economista, um filósofo, um gestor de finanças, um consultor internacional. Com muito prazer e com muita honra recebemos Eduardo Queiroz, que está aqui ao meu lado. É uma satisfação, Eduardo, ter você aqui em nosso programa. O prazer é meu. Prazer é nosso, Eduardo. Eduardo é um profissional de longa trajetória, um executivo, um profissional que foi formado em filosofia pelo Seminário Regional do Nordeste, economista formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialização em finanças pelo International Institute of Management Development, IMD, em Lausanne, na Suíça, e mestrado em economia pela Vanderbilt University, nos Estados Unidos. Com larga experiência executiva e financeira, Eduardo Queiroz foi executivo principal do Grupo Coelho, da Tupi-Guararapes, organizações nacionais, tá certo, de grande projeção. Eduardo foi executivo das frutas tropicais, do Grupo Paulo Coelho, também da região do Vale do São Francisco, durante muitos anos, exercendo vários cargos estratégicos. Ele é professor em cursos de pós-graduação de microeconomia, administração financeira e orçamentária, matemática financeira e análise de investimento. Eduardo Queiroz é consultor internacional do BID em projetos internacionais de valuation e outras ações que foram por ele desenvolvidas a serviço dos órgãos internacionais, com total domínio da língua inglesa, francês e alemão. Esse homem aqui é um papa. Eduardo, seja bem-vindo. E a satisfação que temos em ter você em nosso programa Ponto a Ponto é justamente para você poder mostrar ao executivo, mostrar ao empresário o quanto é importante o orçamento base zero na sua empresa, na sua organização. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para Eduardo é justamente isso. Eduardo, o orçamento base zero é importante e por que ele é importante ao ponto do novo governo do Brasil vir a trabalhar com esse conceito na sua gestão da nova governança corporativa do Brasil? A palavra é sua, Eduardo. Muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o público que está nos assistindo, agradecer a oportunidade aqui a Fernando Caldas de falarmos um pouco sobre um tema apaixonante, que eu sou bastante apaixonado, que é o orçamento, planejamento de empresa. Perfeito. Então, nós vamos falar um pouquinho. O orçamento base zero, ele nasceu na década de 70, em 1970, e ele não nasceu num meio acadêmico, ele nasceu dentro de uma empresa. Nasceu de uma empresa. Uma empresa. Nós somos na década de 70, na nós década somos em 2019. Imagine só, né? Imagine só. Estamos atrasados. Ele passou aí uns 20, 30 anos, mais ou menos, adormecido. Mas hoje,
Por quê? Mas por que essa importância hoje do orçamento base zero? O que aconteceu é que na mesma década de 70, onde o orçamento nasceu, o base zero, foi um executivo da Texas Instruments, que lançou na empresa privada, numa divisão da Texas Instruments, que era o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Certo. Jimmy Carter, em 73, foi governador da Geórgia e teve notícia do orçamento e pediu aos executivos da Texas Instruments que implantaram o orçamento para implantar no Estado. E foi um sucesso muito grande, os resultados foram espetaculares, redução de custo de 25% a 35%. Que maravilha. Então, daí começou o orçamento base zero a ganhar... A ter projeção. Ter projeções. Ele é um sistema que, ao mesmo tempo, ele pode ser difícil, um pouco complexo, porque é trabalhoso. Mas existem várias maneiras de você adaptar, inclusive de acordo com a própria cultura de cada empresa, né? Eu queria, Eduardo, antes de entrar nesse nível de detalhe, entender um pouco, será que foi com essa inspiração que o atual governo vai buscar trazer também o OBZ? Será que... Eu ouvi um comentário de Onyx, Sim. que está liderando a turma da transição, né? Perfeito. A equipe da transição de Bolsonaro. O deputado federal. Deputado federal, ele falando que seria a hora de implantar o orçamento base zero. Agora, por que base zero, né? É a pergunta. Por que orçamento base zero? Base zero significa a gente começar do início. Certo. Então, nós não vamos olhar, por exemplo, ao orçamento passado e dizer, olha, o orçamento deste ano, vamos dizer, o orçamento nacional do Brasil, esse ano tem que ser 10% maior do que o do ano passado, e ficar vinculado a um passado. Não. Dentro do orçamento base zero, a ideia é procurar que cada despesa, cada custo, cada receita que é analisada, ela tem um motivo para existir. Perfeito. Então, nós temos que estudar muito a formação da estrutura dessas variáveis, a estrutura de custo, a estrutura de despesa, e vai ter um decisor responsável pelaquela conta, como se fosse uma conta dentro de uma empresa, onde você teria um gerente de cada conta. Por exemplo, a empresa gasta, sei lá, 100 mil dólares de matéria-prima por mês. Aí quem é o gerente dessa conta? Né? Teria que ter um decisor para poder exatamente gerenciar aquela conta para atingir os objetivos. Então você, de certa maneira, abandona o passado, a base histórica, como a gente diz, e o planejamento é todo feito para frente, como se fosse se iniciar uma nova empresa, com novos cenários, que é assim que a vida acontece. Então, a gente não está amarrado muito ao passado. O passado nós podemos aprender muita coisa, até os erros que foram cometidos. Com né? certeza. E se a gente ficar muito amarrado com a base do passado, nós podemos até projetar no futuro erros passados e ficar com vícios e não evoluir. Então a ideia do base zero é exatamente essa, começar do zero. Então vamos zerar a base e agora vamos traçar nossos objetivos e vamos atingi-los. Então será que agora, com esse conceito, com o novo governo do Brasil, levando o orçamento base zero para a gestão pública, nós vamos efetivamente mudar essa realidade do Brasil, Eduardo? Você acredita? Sim, acredito que sim, porque o que acontece com o orçamento tradicional? Não só em termos públicos, mas em termos privados, em algumas empresas privadas. Eu já ouvi muito nas consultorias que nós fazemos aí pela vida, nós observamos, às vezes, o gerente dizer, olha, vamos gastar porque ainda tem verba para tal... Não vamos E no governo a gente ouve, não, vai cair em exercício fino, não, temos que gastar, se a gente não gastar vai perder. Então a ideia do base zero não é isso. A ideia é ter eficiência, produtividade, né, ter os recursos bem aplicados e bem alocados. Essa que seria a ideia do base zero. Então vamos ter boas e gratas surpresas com a nova gestão da gestão Bolsonaro aí em nosso país. Certo. Agora, muitas empresas, diante dessa crise, Eduardo, elas poderiam já estar adotando, de uma certa forma, esse conceito, sem saber do conceito do OBZ? Sim, poderia, sem dúvida. O que é interessante é que a metodologia do orçamento do OBZ, ela é interessante porque você faz uma inversão. Vamos dizer, tradicionalmente, o que nós fazemos? Quando nós pensamos em orçamento,
a primeira coisa que a gente pensa é fazer o orçamento de vendas. Certo. Né? Então, vamos partir da receita, aí a variável lucro, que é o objetivo principal da empresa, é o que der, né? É o que vai dar, né? E no base zero, eu posso inverter. Eu digo, ó, vamos definir o lucro. Então, vamos dizer, o lucro que nós queremos é tanto. Normalmente, você pode definir até em cima do patrimônio líquido da empresa, por exemplo. Que seria a rentabilidade do patrimônio? A rentabilidade do patrimônio. Então, vamos dizer, do aí compara com o mercado, as ações estão dando tal, a minha empresa, o meu setor e tal. Não, eu quero 20% do patrimônio líquido como meu lucro. A taxa de custo do capital próprio, né? Isso. Então, isso estabelecer essa como uma taxa meta de remuneração. Aí, do lucro, você determina, e sim, quanto eu posso faturar? Bom, você só pode faturar tanto. Então, você subtrai, é bem simples, é simples assim. Perfeito. Subtrai o faturamento do lucro e diz, ó, os custos e as despesas tem que se enquadrar nisso aqui. E aí começa a nomear um responsável para um gestor de cada conta, e aquele gestor vai montar o seu orçamento em cima do que está amarrado com o objetivo global da empresa, que é atingir aquela rentabilidade. Né? Se é tão simples assim, por que as empresas não fazem isso, Eduardo? Normalmente, o que acontece, às vezes, é até, eu diria que é até às vezes por um problema humano. Nós somos muito acomodados. Isso é da própria natureza humana, né? A gente se acomoda, fica numa zona de conforto, e normalmente você não quer nem discutir, às vezes, as coisas. Não, bota aí 10% a mais do ano passado, o orçamento já está feito. Então, não leva o orçamento como realmente uma ferramenta de gestão, uma ferramenta estratégica para administrar o negócio. Então, em função disso, aí as empresas não fazem, né? Não fazem. E, às vezes, a gente vê por aí, eu vejo nas consultorias, que tem empresa que é o que der, né? É o mercado, não, é o mercado que está mandando. Ninguém chega nem a administrar o mercado, nem vê onde pode chegar. Acha que as coisas acontecem aleatoriamente. O mercado hoje tem sido muito bem monitorado. As empresas, as grandes organizações têm inteligência de mercado justamente para fazer uma avaliação e melhor construir os cenários, né, das organizações. Mas isso são as grandes empresas, são as grandes organizações. Aqui em Pernambuco, grandes grupos possuem inteligência de mercado nas suas estruturas para justamente poder monitorar o que está acontecendo. Perfeito. As empresas do middle market, as empresas medianas, elas não têm essa tecnologia. Será que elas conseguem levar um modelo orçamentário como esse para dentro das suas estruturas, Eduardo? Eu acho que sim, sem problema. Nós podemos até simplificar de uma maneira tal que nós, por exemplo, fazer algumas reuniões com a gerência da pequena empresa e definir o orçamento daquela reunião. Daquela reunião. Não precisa aquele processo, manda o formulário em setembro, não sei para quem, para o departamento tal, o formulário tem que ser assinado. Não, na própria reunião, com base em dados, então nós vamos estudar a formação de cada despesa, de cada custo, os investimentos que são necessários, a capacidade de produção da empresa, a projeção do faturamento, todos. A ideia, inclusive, é que todos participem do orçamento base zero, que haja uma participação de todos. Efetiva, né? Efetiva. E não ficar isolado, porque muitas vezes o isolamento você perde a visão do geral. Né? Com certeza. O base zero, assim como todo e qualquer orçamento, não pode ficar restrito à controladoria. Isso, né? Ele tem que ser... A controladoria é o gestor. Isso, né? isso. Mas a sua construção tem que envolver todas as partes da empresa. Isso. Da indústria, seja do comércio, seja do serviço, tem que estar presente. A 100% tem orçamento base zero, viu, Eduardo? Eu aproveito o momento para convidar você para fazer uma revisão do nosso orçamento. Tá certo. Muito bem. Na hora em que a gente está discutindo o OBZ, ele exige que as empresas tenham controles e tenham informações disponíveis para, numa reunião gerencial, poder apresentar esses números e trabalhar na hora, né? Da melhor maneira possível, é verdade. E essas informações precisam ser exatas, corretas, não é isso, Eduardo? Isso. E todas as empresas possuem controles assim, Eduardo? Não. Muitas empresas não têm, né? Às vezes, muitas empresas ainda estão na cabeça do próprio empresário, do gestor, né?
Embora ele planeje, de alguma maneira ele está planejando. Ele tem o seu planejamento. Mesmo sem escrever, sem registrar, né? Mas não tem. Mas as empresas têm que aprimorar. O que a gente diria? Eu vejo que o orçamento base zero, ele pegou muita coisa, como nasceu a administração por objetivo, nasceu na década de 60. Em 70 começou o orçamento base zero. Aí tem muita coisa da administração por objetivo. Certo. O que a administração por objetivo ensina? Ela ensina que a primeira coisa que você tem que definir é o objetivo. No nosso caso, nós colocamos, o objetivo é o lucro. Daquele lucro, nós determinamos uma meta de faturamento. Alguém vai ser responsável pelaquela meta de faturamento. E aquela meta de faturamento, para ser atingida, ela vai ter custos. Perfeito. Custo que nós chamamos seria aqueles gastos para produzir alguma coisa. E despesa seria um gasto para a receita, né? Para tirar alguma receita. Então, feito isso aí, nós fazemos uma viabilização econômica da meta de lucro, da meta de faturamento. Então, eu posso atingir esse faturamento para chegar a esse lucro? Então, nós vamos analisar se realmente pode. Se a empresa tem capacidade para isso ou não tem. O nosso tempo está nos obrigando a fazer uma interrupção. Mas nós vamos continuar no nosso próximo bloco, tá certo? Justamente nesse desenvolvimento do OBZ, para que você, telespectador, entenda e compreenda e leve esse orçamento, esse conceito de orçamento base zero para a sua organização. Vamos aos nossos comerciais com os nossos patrocinadores. Guardar papel é coisa do passado e você já pode receber as faturas da NET por e-mail. Elas chegam mais rápido e com total segurança para você acessar quando quiser, sem se preocupar com atrasos na entrega. E pedir a fatura digital é muito fácil. É só acessar Minha NET no aplicativo ou site, fazer seu login ou cadastrar-se se não for cadastrado. Selecionar Financeiro, clicar em Fatura Digital e escolher Sim para receber as próximas faturas por e-mail. Digite o endereço no qual quer receber a fatura. E, para finalizar, envie a solicitação. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua NET. Tá esquecendo de nada, não? Celular, dinheiro, chave do carro. Uma camisinha, pô. Prevenção não tem idade para acontecer. Por isso, a Prefeitura oferece o programa de atenção integral à saúde do homem nas unidades de saúde, com acompanhamento médico e exames laboratoriais, como teste rápido para sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis. Disponibiliza também preservativos gratuitamente. Se cuide e continue esbanjando saúde. Prefeitura do Recife. Você viu o novo iPhone? Cara! Você sabia que a tela do novo iPhone tem um tamanho... Me falaram que com esse novo iPhone você vai poder até... Quê? Não acredito. Sério? É incrível. Ai, amiga, eu preciso de um. Os boatos acabaram. O novo iPhone XR já chegou na Claro. E aí, tá dentro? Claro, você merece o novo. Muito bem. Voltamos ao nosso segundo bloco, onde nós vamos ter a oportunidade de ouvir de Eduardo como implantar o OBZ. Nós já começamos a falar alguma coisa, Eduardo já começou a destacar no primeiro bloco, os procedimentos, mas eu gostaria que ele resgate de tudo novamente, mas de uma forma completa, como implantar o OBZ dentro da sua empresa. Para você, empresário, para você, executivo que já tem o OBZ na sua empresa, tem a oportunidade de rever os conceitos para ver se foram implantados dessa forma. É uma oportunidade de atualizar e, consequentemente, fazer uma reciclagem de conhecimento sobre o assunto do OBZ. Eduardo Queiroz, como implantar o OBZ dentro de uma organização? Fala para a gente. Ok, de maneira bem prática, o que nós podemos fazer? A primeira pergunta que o empresário deve fazer é quanto definir qual seria a remuneração do capital dele, do investimento.
Então ele teria que dizer se é 10%, é 12%, é 16%, teria que definir. O patrimônio líquido está determinado, então é feito o que nós chamamos o lucro econômico, certo, que seria essa remuneração do capital. Certo. Feito isso aí, nós transformamos esse lucro econômico num lucro contábil. Nós vestimos esse lucro com imposto de renda, aquela coisa toda, e voltamos para ele ser um lucro antes do imposto de renda. Né? Podemos até chegar ao EBITDA, né? Perfeito. Os lucros, né? Antes das depreciações, aquela coisa toda, dentro do, se lembrando da DRE, do demonstrativo de receitas e despesas, né? Perfeito. Lucros de baixo para cima. Né? De baixo para cima. Então, nós partindo do lucro, aí nós vamos trabalhar com 3 viabilizações. A primeira viabilização seria uma viabilização econômica, onde nós vamos analisar toda a estrutura de custos e despesas para atingir aquele faturamento que foi determinado em função da meta de lucro. Perfeito. Então, os custos, onde devemos cortar, onde temos que diminuir... Sim, mas abrindo parênteses, o faturamento é em cima da minha capacidade produtiva, em cima da minha capacidade de distribuição, para se alcançar uma meta. Não, não necessariamente vai dizer que se eu tenho uma produção anual de 1 milhão de toneladas, não quer dizer que eu vá vender 1 milhão de toneladas. É verdade. Né? Normalmente, quando você começa o orçamento base zero, a gente faz um rápido diagnóstico, se a empresa já existe. Certo. Então, normalmente, a gente faz um rápido diagnóstico até com os dados históricos da empresa. Certo. Então, nós vamos observar o seguinte, dentro da estrutura de custo que a empresa vem operando, dentro da estrutura de despesa, eu separar o que é custo variável e o que é custo fixo. Certo. Então, eu determino, eu faço uma equação, uma equação muito simples, onde eu coloco lá que o faturamento é igual à meta de lucro mais a meta de custos e despesas fixas, dividido por 1 menos K. O que é esse K? É a proporção dos custos e despesas variáveis em relação ao faturamento. Certo. Então, se me dá a meta de lucro, eu tenho um nível de despesa, e com esse o K da empresa, que são 2 variáveis que o empresário tem que conhecer e o gestor tem que conhecer na empresa. É saber o nível de custo variável dele e o nível de custo fixo. Certo. Se ele não souber isso aí, ele não controla econômico, nem financeiro, nada, né? Perfeito. Então ele tem que saber. Então vamos dizer, o K da empresa, de uma indústria, seria 0,7, ou 70% do faturamento são custos e despesa variável. Matéria-prima, material secundário, e na área de venda, impostos, comissões, fretes, essas coisas, que dependem da atividade, que são função da produção e do faturamento. Então, eu determinei que o meu K seria 0,7. Certo. Eu subtraio 1 menos 0,7 dá 0,3. Aí, quanto é a meta de lucro? A meta de lucro vai ser tanto, vai ser determinado em reais. Certo. Né? Então, vai ser o valor. E quanto é o nível de despesa e custo fixo? É tanto. Eu somo uma meta de lucro com despesa fixa e divido por 1 menos K. Aí eu tenho a primeira meta de faturamento, uma primeira aproximação. Normalmente, das empresas que têm problema de estrutura de custo desalinhadas, dá um faturamento imenso. Dá 3 vezes, 5 vezes a capacidade de produção da empresa. Certo. Então, a gente vai dizer, a empresa não é viável com essa estrutura de custo. E o que é que a gente vai fazer? Então, normalmente, aparecem uns gaiatos, vamos dizer assim, entre aspas, aí diz, não, reduz a meta de lucro. Aí o empresário, não, o que nós vamos fazer é reduzir custos e despesas. E nessa hora, nós vamos nomear um gerente para cada conta. Perfeito. O K de matéria-prima, quanto é que está? Está 0,5. 50% do faturamento é quanto está representando a despesa variável ou custo variável de matéria-prima. Então, quem é o gerente da conta de matéria-prima? Vamos ter que reduzir isso aí para 0,45 num primeiro exercício. Então, nós vamos fazendo isso com toda a estrutura de custo e de despesa e nomeando o gestor para cada um. Então, nós fazemos outro teste. Agora, a meta de lucro mais a despesa ajustada, os custos ajustados. Quanto é que baixou o faturamento? Ele vai baixar. Lógico. Baixou. Então, área comercial, área de produção, é possível atingir esse faturamento? Está dentro dos limites, nós temos condição. Ok. Então, está viabilizado economicamente. Agora, vamos viabilizar financeiramente. Como? Para eu atingir esse faturamento,
eu tenho que ter um capital de giro para trabalhar com para chegar nesse faturamento. Dá suporte, né? Então, eu tenho que determinar o nível mínimo de caixa que eu devo operar, os meus prazos de contas a receber e contas a pagar, os meus níveis de estoque e os prazos de rotação desses estoques. Perfeito. E quem vai financiar esse capital de giro, se é capital de terceiro, se o acionista quer colocar também recurso lá dentro, vai entrar com recurso próprio. Então, nós vamos determinar o capital de giro. Isso se chama a viabilização financeira, que normalmente nós vamos mexer nos prazos de contas a receber, os prazos de contas a pagar, os níveis de empréstimo, de endividamento da empresa, e vamos determinar o capital de giro. Perfeito. Aí, feito isso, aí nós vamos fazer uma viabilização mercadológica da meta de faturamento. Aí vamos para a área de mercado. Na área de mercado, nós vamos estudar. Existe mercado? Quais são os melhores produtos nossos? Como é a estrutura dessa receita que nós estamos projetando, desse faturamento? Nós temos condição de vender esse produto? Quais são os nossos canais de venda? Onde nós vamos vender? O que nós devemos atacar? Que tipo de propaganda nós devemos fazer? Qual o nosso marketing? Então, são perguntas que vão viabilizar mercadologicamente. Aí, o que foi que aconteceu nesse fluxo todo? Isso aí, de uma empresa pequena, a gente faz numa semana. Perfeito. Numa semana de reuniões, bem folgadamente. Né? A empresa com os dados e tal. Então, nisso aí, uma vez viabilizada a meta de faturamento em termos econômicos, financeiros e mercadológicos, com uma meta de lucro, o faturamento nasceu da meta de lucro, a meta de lucro está viabilizada. Certo. Mas no papel, né? Agora que nós vamos começar a trabalhar, né? Uma vez definidas essas metas, todas as pessoas saem com aquela meta do orçamento base zero, os gestores, aí nós vamos para uma segunda etapa, que seria um plano de ação, né? Fazer um plano de ação para atingir essas metas. Esse plano de ação seria cada gestor pegar cada meta e fracionar. Vamos dizer, se a minha meta de custo, de um determinado custo, é 30 mil reais por mês, eu tenho que fracionar ela por dia. Então, eu tenho que, todo dia, eu tenho que dizer, olha, só pode ser 1.000 aqui, eu não posso gastar mais de 1.000 por dia. Porque se eu não fizer isso, vai chegar no fim do mês e eu não vou atingir a meta. Não vai atingir a meta. Né? Só vou lamentar. Eita, eu devia ter feito isso, devia ter reduzido. Então, não. Todo dia eu vou ver lá. Se num dia eu perder e não conseguir os 1.000, no outro eu tenho que recuperar. Então, isso aqui seria o acompanhamento. Aí, normalmente, o que é que acontece? As empresas que trabalham com OBZ, que trabalham assim de uma maneira objetiva, elas, normalmente, são 6, 7 objetivos que o gerente tem, cada gerente tem. Então, ele vai ter uma carga de trabalho muito menor e vai se concentrar no que é realmente importante. E não passar o dia telefonando, perdendo tempo e tal. Não, ele vai se concentrar no objetivo. O meu objetivo é atingir esses 6 objetivos aqui. Então, assim é que funciona o orçamento base zero. Seria mais ou menos dessa forma. Dessa forma. Quando você está falando em uma semana numa empresa pequena, né, isso exige um foco, uma concentração, né, para atingir um objetivo desse. Certo, Né? perfeito. Então, em uma semana, isso tudo passa a ser viável, desde que haja realmente um foco só para o desenvolvimento desse trabalho. Numa grande indústria, numa grande corporação, em quanto tempo esse trabalho pode ser desenvolvido? Aí ela vai porque tem os grandes departamentos, se a empresa tiver filiais, né, espalhadas, se for internacional, aí realmente entra numa burocracia, entre aspas, maior. Então, nós teríamos que ter um tempo bem maior para preparar esse orçamento. Aí, normalmente, você começa a trabalhar com esse orçamento em setembro, se a empresa vai começar o exercício em janeiro. Aí começa com isso aí. Agora, o importante é implantar essa cultura e todas as pessoas envolvidas na empresa e na gestão, essas pessoas devem compreender essas culturas. Então, tem alguns aspectos técnicos do orçamento, daí a importância de ter uma consultoria junto
né, para ir ajudando, acompanhando e educando, na verdade. E educando, na verdade, que realmente a gente vai fazer uma reeducação. Esses gerentes, né, das principais contas, né, do orçamento, ele necessariamente precisa ser da área, ele pode ser de outra área, com um gestor de processos. Como é que fica isso? Pode. Ele até tem para ter uma independência, né? Isso. E haver realmente uma ação mais concreta. Ele pode. O importante é ele entender o motivo daquele custo, daquela despesa. Como é que é formado? Como é que é formado aquilo? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja numa escola, e vamos analisar material de limpeza. Certo. Aí o que vai acontecer? Se chegar o mês de julho, que é o mês de férias, a gente vai saber que a despesa de material de limpeza vai baixar, né? Lógico. O pessoal que suja está de férias, né? Que são os alunos e tal, né? Então, eu estou descobrindo o motivo daquela despesa. Então, aquela despesa só existe porque tem alguém que faz a sujeira material para usar o material de limpeza. Certo. Uma transportadora, vamos dar um exemplo de uma transportadora. Uma transportadora, se ela tiver com os caminhões, uma transportadora rodoviária, tiver com seus caminhões todos parados na garagem, o custo variável dela é igual a zero, né? Ela não vai ter despesa com combustíveis, não vai ter despesa com manutenção, não vai gastar pneu, né? Não vai. Então, o motivo, o que é o motivo do custo da transportadora? Aí nós vamos ver que é a quilometragem, né? O quilômetro que ela roda, né? Os carros estão rodando, então ali você gasta pneu, gasta combustível, gasta manutenção. Então, o importante é saber como é formado o custo, ou formada cada despesa, como é que é a estrutura dela, o motivo dela existir. Da sua existência. Da sua existência. E aí ter o controle sobre isso e um gerenciamento. E o gerenciamento sobre isso. Que não precisa ser necessariamente daquele que é o realizador da despesa. Não. Então, o gestor da conta não precisa ser o gestor da área. Da área. Efetivamente. É verdade. É um pouco de gestão de processos. De processo, né? Isso aí é verdade. Independência, onde aquele profissional ele entra em outras áreas sem ser o gerente, né? Certo. Vou apontar aqui, da área em si. Definir os indicadores, né? Os indicadores, né? Porque o que acontece, Caldas? Em gestão, nós trabalhamos com 3 verdades, que são nua e crua. Primeiro, o que você não mede, você não gerencia. Perfeito. Segundo, os colaboradores só lhe dão o que você cobra. Sem dúvida. Não é verdade? E o terceiro, nós só alcançamos resultado se mudar os processos. Se nós continuar fazendo o mesmo processo, vai dar o mesmo resultado. Vai dar o mesmo resultado. Né? Então, essas 3 verdades, elas são importantes. E no OBZ, no Orçamento Base Zero, nós trabalhamos com essas 3 verdades. Então, eu tenho que ter uns indicadores para medir, né? Daí eu falei no K, a relação da despesa, né? Que ali de uma maneira geral, mas eu tenho que ver a formação, como é que eu gasto isso aqui, como é que o custo acontece, como é que essa despesa surge. Quem demanda a despesa, né? Quem demanda. Por que está demandando essa despesa? Essa despesa, é verdade. É isso? É isso. É melhor entender. É melhor. Na construção do orçamento, que questionamentos devem ser? Quais são os principais questionamentos que devemos fazer? Nós temos vários questionamentos. O primeiro questionamento seria com relação à remuneração total do investimento, certo. Que nós falamos que seria o lucro. Né? Certo. Aí na área de orçamento de vendas, aí eu vou analisar quais são os meus produtos mais nobres, produtos que têm uma margem de contribuição maior, que dão um melhor resultado. Né? Ou seja, a margem de contribuição nós definimos como a diferença entre o faturamento e os custos de despesa variáveis. Certo. Tirou que são custos de despesa que a gente incorre porque está produzindo, porque está vendendo. Né? Eu vou dar um exemplo. Um vigilante, por exemplo, de uma fábrica, se a empresa estiver produzindo zero, o custo do vigilante existe. Né? Mas o custo da matéria-prima não existe. Perfeito. Né? Porque a empresa está produzindo zero. Né? Uhum. Então eu teria que identificar isso aí. Então, veja só, na empresa, a gente tem que olhar exatamente esses aspectos de formação da estrutura desse custo. Por isso que a gente chama o base zero. É porque nós vamos formar como se fosse começar do início. Do início. Né? Uhum. É uma empresa nova. Uhum. A gente diz, nós estamos fazendo uma empresa nova aqui. Não, mas a empresa já funciona há 20 anos. Mas tudo bem, nós não vamos amarrar no passado. No passado. Nós vamos definir os objetivos aqui como se ela fosse nova. É muito difícil quebrar essa
resistência, essa cultura nas organizações? Às vezes é muito difícil, às vezes é muito difícil. Eu tive, no setor público, eu tive um amigo que foi para a Secretaria do Estado, Secretaria da Fazenda, ele falar que muitos funcionários adoeceram quando ele mandou tocar fogo em alguns arquivos de algumas coisas que tinha lá, né? O pessoal amarrado ao passar, mas esse papel é meu, mas para que serve esse papel? Não, eu tenho que guardar. Quer dizer, o pessoal arraigado, preso àquela cultura, aquela coisa. Isso acontece. Então, nós precisamos de psicólogo, precisamos de uma série de coisas para trabalhar numa empresa. Parte comportamental. De recursos humanos, por exemplo, para todo um trabalho comportamental na mudança, na transformação dos gestores, principalmente dos gestores, né? Na implantação de uma nova cultura. Né? É verdade. Muito bom. Nós vamos agora para o nosso terceiro bloco, tá certo? Queremos convidar os nossos patrocinadores e voltaremos logo mais para a continuidade do nosso Ponto a Ponto com Eduardo Queiroz, hoje aqui no Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Nossos comerciais, por favor. É muito fácil consultar o sinal dos seus serviços pelo aplicativo NET. Ao selecionar Suporte Técnico, se aparecer região sem sinal, você já fica sabendo a previsão de normalização. Mas se aparecer região com sinal OK, selecione o serviço, que o próprio aplicativo envia uma atualização de sinal. Se ainda precisar de ajuda, marque uma visita técnica, no melhor dia e horário, direto no aplicativo. Faça escolhas inteligentes e aproveite ao máximo a sua NET. 2050. O mundo de hoje é bem diferente do que a minha mãe conta. Ela sempre me falou que o mar era sujo e que muitos animais viviam em extinção. Até que as pessoas se uniram para cuidar da natureza. E o planeta mudou. As florestas estão protegidas. E nas cidades, até o ar está mais limpo. Meu nome é Esperança. Eu agradeço a todos que lutaram e continuam lutando por um mundo melhor. Sim, ainda podemos salvar o futuro do planeta. Mas para que as próximas gerações ainda tenham esperança, precisamos todos agir hoje, junto a pessoas como você e eu. O Greenpeace luta pela preservação do meio ambiente, de maneira atuante e independente, pressionando governos e empresas que não cumprem suas obrigações com o planeta. Junte-se a nós ainda hoje para transformar a esperança em realidade, para nós e para as próximas gerações. Greenpeace, o futuro nasce agora. Na Claro agora eu tenho o dobro de internet pra ver filmes, séries e vídeos. Ainda uso um monte de app limitado sem gastar minha internet. É tudo que a minha família mais usa, ilimitado. Isso no 4.5G até 10 vezes mais rápido. Vem pra internet mais rápida do Brasil. Tá esperando o quê? Claro, você merece o novo. Esse é um assunto muito rico. Orçamento base zero. Alguns podem estar achando, é fácil de implantar. Mas não é fácil você implantar uma ferramenta de gestão que exige uma mudança cultural na sua organização. Então eu gostaria que Eduardo continuasse a expor para todos nós, para os nossos telespectadores, quais os principais questionamentos que devem ser feitos antes da implantação do OBZ e durante a implantação do orçamento base zero. Eduardo, fala para a gente, por favor. Ok. Bom, como nós estávamos colocando, o OBZ sugere que as equipes trabalhem de uma maneira harmônica, conjugada, integrada, e que cada gestor é responsável pela sua meta e pelo seu controle. Às vezes, nas empresas, o que nós vemos muitas vezes,
o gerente de produção brigando com o gerente de venda ou então com o gerente administrativo. Não, isso aí é da área administrativa, isso aí é da controladoria. Não. O conceito que nós temos de gerente é que ele tem que planejar, organizar e controlar. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Planejar, organizar e controlar. Esse é o conceito clássico que nós aceitamos PDCA, até hoje. né? É o PDCA. O PDCA. O gerente tem que usar o PDCA, como instrumento de gestão. De gestão, sem dúvida, é isso aí. Então, por conta disso, o controle tem que ser, como é que eu vou atingir minha meta se eu não controlar? Né? O controle não é, a controladoria, no máximo, o que ela vai fazer? Uma consolidação de uma visão geral do controle como um todo. Né? E que ela não tem uma ação determinada, por exemplo, na área de produção. Ela não tem uma ação lá para modificar, por exemplo, um processo. A ação é feita pelo gerente industrial, o gerente de produção. Então, por conta disso, ele que é o responsável pelaquela meta e, por conta disso também, ele seria o controlador daquela meta. E quando nós falamos controle, nós não dizemos aquele controle, olha, no meu estoque tem R$ 25.732,40 de determinado material. Não, o controle que a gente fala é o seguinte, quanto era de material que deveria ter lá? Qual é a minha rotação de estoque que eu devo ter? Porque será que esse recurso que eu tenho aplicado lá não é demais ou é de menos? Quanto deveria ter? Então, o controle subtende um padrão definido. Não é simplesmente um registro de um acontecimento. Então, é importante isso aí. E, às vezes, nós notamos até na empresa que o próprio presidente da empresa, muitas vezes, ele boicota o orçamento. Né? Às vezes, ele mesmo o presidente chega sem avisar, sem avisar e tal. Então, não, eu sou o presidente, vou gastar. Então, começa a estourar uma determinada verba. Não é por aí. Tem que haver uma educação e uma disciplina. Né? Nós temos que ter uma disciplina orçamentária dentro da organização. Então, como em todo grande projeto, né, Eduardo, o presidente, né, o líder da organização, ele tem que vestir essa camisa e levar à frente a bandeira. Porque se ele não levar à frente a bandeira, os seus dirigentes, os seus gerentes não vão levar o projeto em cima. E isso não é uma responsabilidade da controladoria, né, Eduardo? É verdade. A controladoria é gestora, mas isso é responsabilidade de toda a organização. Toda a organização. De toda a empresa. É isso aí. É verdade. Toda a empresa que estaria envolvida para atingir aquelas metas. Né? Sem dúvida, seria isso aí. Com relação aos questionamentos que nós podemos fazer, vamos falar com relação, por exemplo, ao orçamento de vendas. Vendas, nós temos que identificar quais são os produtos mais importantes, aqueles que têm uma margem de contribuição maior, como é que nós vamos concentrar, onde é que nós vamos vender aqueles produtos, qual o nível de produção e de estoque que eu devo ter daquele produto, quais os canais de distribuição, como vai ser a logística para eu atender o cliente. Então, são uma série de questionamentos que são inerentes da própria área. Na área de investimento, eu preciso investir mais para atingir essa demanda. Eu preciso comprar prédio, construir prédio, preciso comprar máquina, preciso investir em treinamento, preciso investir em software. Tudo isso tem que ser analisado. No sistema de orçamento, por exemplo, para ele funcionar bem, a gente tem que ter um bom software para acompanhar. Com certeza. Né? Se nós não Você sugere alguma ferramenta? Poderia haver, depende muito do tipo da empresa, né, que você vai trabalhar, mas a gente tem vários, inclusive, no mercado, que a gente pode Quais ferramentas que você conhece e gostaria de citar? Você tem ferramentas pesadas, como tem ferramentas mais simples. Né? Eu não vou citar assim um nome, né, para não fazer a propaganda. Né? A propaganda. Mas nós temos vários tipos de software que pode atender pequenas, médias e até grandes empresas. Para o orçamento base. Para o orçamento base zero, sem dúvida. Perfeito. E hoje ainda com os aplicativos que estão aí na moda, né, que nós usamos no celular, a ideia já existe desenvolvimento, inclusive, para nós acompanharmos no celular, por exemplo, as margens de contribuição do produto, qual seria o produto. Então, no próprio celular, eu tenho um aplicativo para acompanhar aquele tempo real. Né? Acompanhando as vendas e sabendo se está alcançando os indicadores desejados. Desejar. Porque nós tivemos há pouco tempo, vamos dizer, no começo da
do ano 2000, vamos dizer, desse século agora, do século XXI, a gente tinha o BI, né? O BI é muito famoso, né? O Business Intelligence. Só que eu vi em algumas empresas, o Oracle, a empresa trabalhando com o sistema Oracle, que tinha que deixar o fim de semana todinha rodando para poder chegar no relatório, né? E eu cheguei, às vezes, na área de TI e perguntar, por que tem que ser assim? Por que não é online? Não, mas tem que ser assim, porque a base de dados é grande, e então, em função disso, tem que ficar o fim de semana todo rodando. Mas hoje, como nós temos os aplicativos, esses tipos de aplicativo hoje que nós temos via internet e tal, ele usa a base de dados lá do sistema que está lá, né? Então, por isso que ele é rápido e nos dá a resposta em tempo real. Imediata, né? O Eduardo, na hora que nós estamos vendo toda essa importância, né, aonde mais o Orçamento Base Zero pode fortalecer a gestão do empresário? Aonde? Em que mais pontos? Pronto. Ponto importante do Orçamento Base Zero, inclusive tem alguns autores e alguns defensores do Orçamento Base Zero que acham que o Orçamento Base Zero foi feito só para isso, redução de custos. Ele ajuda demais o empresário na redução de custos e despesas. Certo. Inclusive, há estudos, né, comprovados que no primeiro ano de aplicação do Orçamento Base Zero existe uma redução de 25% a 35% dos custos, só porque mudou a filosofia. Até por isso, né? Inclusive, tem algumas teorias, inclusive econômicas, que dizem que a consciência mental para o sucesso é importante. Inclusive, se diz que o Nordeste não desenvolve porque o pessoal tem uma consciência de, não, nós somos pobres mesmo, sofremos, né? Se tivesse uma consciência mental de toda a comunidade, não, nós vamos crescer, nós vamos desenvolver, de repente todo mundo desenvolvia. É o poder infinito da mente, né? Que nós não utilizamos. Eu não compartilho desse pensamento, não, viu? Não, sou nordestino e não compartilho disso. Se você não compartilha, que é pobre, né? Mas tem muita gente que pensa, Deus quer assim mesmo, é por isso, né? Um conformismo, né? Isso existe. Existe muito, principalmente no nosso interior aqui. Eu sei. É verdade. Então, em função disso, o que eu estou querendo mostrar é que na mudança cultural, até por um pensamento, uma consciência mental para o sucesso, já melhora tudo. Com certeza. Né? Com certeza. O custo agora vai ser diferente, o pessoal vai trabalhar com mais entusiasmo, todo mundo vai ter suas metas dentro da empresa, né? Vai perseguir seus objetivos. Então, as fofocas vão acabar, né? As fofocas dentro da empresa vão acabar porque está todo mundo preocupado em atingir seus objetivos. Não vai ter tempo para estar criando... Não vai ter tempo para estar criando... Fake news. Fake news, é verdade. É verdade. Então, é importante por isso. O empresário ele deve pensar em colocar, quem não tiver o orçamento base zero, pensar em colocar. Existem várias maneiras de implantar. Isso vai depender muito da cultura da empresa. Cada empresa tem sua cultura, tem sua estrutura diferente, né? Então, nós podemos adaptar. O orçamento pode ser adaptado, né? Não quer dizer que tem que ser só aquele modelo, né? Os modelos são adaptados. Porque é uma ferramenta que serve para qualquer estrutura de organização. Qualquer estrutura de organização. Não precisa ser uma grande organização. É verdade. Mas a organização, independente do seu porte, ela tem que ter controles. Todo empresário tem controle sobre o seu negócio e pode implantar o orçamento, essa ferramenta de gestão, o orçamento base zero, para melhor gerir o seu negócio. É verdade, sem dúvida. Hoje, quando nós estamos olhando em termos de ferramenta de gestão, poderíamos ter uma classificação das quais as melhores ferramentas de gestão para os empresários? Hoje se fala muito. Você tem um balanço, o Balance Scorecard. O Balance Scorecard é a própria GPO, Gerência por Objetivo também, e o orçamento, né? Você tem um orçamento tradicional que nós conhecemos, que não deixa de ser uma ferramenta estratégica, né? Uma ferramenta global. O orçamento base zero, o OBZ, são importantes. O PDCA, que você falou há pouco, né? Então, são ferramentas de planejamento. Se nós olharmos, cada uma tem suas vantagens, né? Tem suas desvantagens. Umas são mais fáceis, outras mais complicadas, mas todas são importantes. A gente pode utilizar
sem problema nenhum. Vai depender do credo que a empresa vai colocar. O orçamento base zero nós achamos importante por conta disso, que ele parte como se fosse do início, né? Então nós vamos fazer uma nova empresa dentro de novos padrões de funcionamento e de operação. Então a estrutura de receita, a estrutura de custo, as funções organizacionais, tudo isso nós vamos ter numa nova metodologia, vamos dizer assim. E isso seria importante em termos de aprendizado, né? Que planejar é um processo de aprendizagem, né? Com certeza. Nós não vamos adivinhar o futuro nunca, né? Com certeza. Um exercício místico de futurologia. O OBZ detalha numa visão mensal, para acompanhamento mês a mês, a sua realização? Isso. E a ideia é que se acompanhe dia a dia. Né? Cada gerente responsável acompanha dia a dia, de forma que chega no mês com a meta cumprida. Né? Perfeito. E não encerrar o mês para poder avaliar. Dizer, e aí deu isso, e agora? O que eu vou fazer? Acabou, né? Passou o tempo, não vai poder corrigir. É verdade, né? Geralmente, quando você não alcançou a meta, é feita alguma correção do orçamento? Sim, pode se fazer, sem dúvida. Pode se reunir, porque às vezes podemos definir até mal um objetivo, né? Perfeito. A gente achar que era um determinado cenário, o cenário é outro. Outra maneira, Caldas, do orçamento base zero, ele faz o que o pessoal chama até de cenário, entre aspas, catastrófico. Seria um primeiro cenário, seria um cenário de ponto de equilíbrio da empresa. Eu sei. Ou seja, o pior cenário para a empresa. Então, normalmente você pode fazer. O pior cenário para a empresa seria isso aqui. E depois nós vamos fazer o melhor cenário. Né? E um médio cenário. Normalmente você trabalha com três cenários, né, diferentes. Né? Um pior, né, que nós estamos analisando, é risco, né, problema de risco. Então pode dar para mais, pode dar para menos. Mas normalmente o cenário médio se atinge sem problema nenhum. E os resultados são impressionantes, porque todo mundo concentrou o esforço em cima daquele objetivo. Né? É uma grande indústria, uma indústria, né, nacional e internacional, tem unidades aqui em Pernambuco. Essa indústria, um dos executivos, em uma palestra, ele pontuou, olha, na nossa organização, não interessa se a previsão do ano é um cenário de crise. Nós estabelecemos o lucro que nós temos que ter e vamos correr atrás para realizar esse lucro. Ele já implantava o OBZ há muitos anos. Nós estávamos na década de 80 e o discurso já era esse. Né? Então, o interessa é que o lucro aconteça. Te vira, né? Executivo, te vira. O lucro é esse, vá atrás, corra atrás. Reduz a despesa, aumente as vendas, mantenha as margens, vá atrás, crie novos produtos, desenvolva, enfim, faça o que tem que acontecer. Mas a rentabilidade do patrimônio é essa e a gente tem que alcançar. Então, isso na década de 80. Certo. E hoje, muitas vezes, essa cultura, essa acomodação, né, organizacional que levou muita gente a mergulhar numa crise, e a crise levou. Muitas empresas que, nesse boom de crescimento que aconteceu de 2010, né, para cá, 2008 a 2012, né, um boom de crescimento que depois virou uma bolha. Foi uma bolha de crescimento, né, sustentação. E muitas empresas investiram sem planejar e quando veio a crise, quebrou porque não tinham nenhum cenário, não tinham planejamento, estratégia, não tinham nada e acabou o faturamento porque o principal cliente parou de contratar e quebrou. Aí, o Festival de Empresas Quebradas. Essas não tinham orçamento nenhum, na grande verdade, não tinham cenário nenhum. Então, o planejar é muito importante para você, empresário, você, executivo, que está nos escutando. Isso é muito importante. E a gente também não pode esquecer, o Eduardo está aqui presente, que o OBZ não é só um trabalho em cima da demonstração de resultado. Eu tenho que ter um balanço orçado, eu tenho que ter o fluxo de caixa, orçamento de investimento. Orçamento de investimento. Então, muita atenção nisso. Não é só fazer uma demonstração de resultado. Não é isso não. Orçamento não é isso. Orçamento é o conjunto das peças. Demonstração, balanço patrimonial orçado, fluxo de caixa orçado, demonstração de resultado orçado. Aí eu tenho realmente uma peça orçamentária completa. É verdade. É isso que a gente tem que entender. Aí a gestão é da controladoria, mas a responsabilidade
é de cada um. É do homem da fábrica, dos gerentes das unidades industriais, do homem comercial, do homem financeiro, do homem de suprimento, do homem de RH, todos. Né? Eu estou falando do homem, mas pode ser a mulher da indústria, e sai por aí afora. Então não tem essa questão, é comum dos dois gêneros. Então o objetivo é que haja um domínio sobre essa operação. Eduardo, que mensagem você gostaria de dar para o empresário executivo que está nos escutando nesse momento? Pois não. A mensagem que eu daria seria o seguinte, que todos os empresários começassem a acreditar no Brasil. Eu acho que nós temos que tornar uma consciência, que nós falamos há pouco, uma consciência mental de resultados e de objetivos perfeitos, e um empresário trabalhar nessa linha, implantar o orçamento base zero seria de bom alvitre, né? E em função disso aí, alcançar seus resultados, porque nós estamos realmente precisando disso aí. Nós tivemos essa crise, né, que se aprofundou de 1914 para cá, principalmente de 2014 para cá. Essa crise toda, a nossa indústria está lá embaixo, né? Nós temos que levantar a indústria, é muito importante. Sem dúvida. Né? E temos que olhar também que nós estamos na 4ª revolução industrial. Né? Então vem uma série de mudanças aí nesses próximos 10 anos, muitas coisas nós não vamos acreditar. A gente dá um exemplo aqui, a Kodak, que era uma grande empresa de fotografia, de filmes, etc., ela andou contramão da tecnologia. Né? Com certeza. Né? A Motorola quase sucumbe porque ficou no tipo, o tipo de celular que não era o digital, né? Ela ficava com o analógico. Ela né? ficou muito tempo, inclusive ela partiu um pouco atrasada. Hoje ela se equiparou, né? Hoje a Motorola está aí. Mas perdeu o fio da meada grande, né? É verdade. Então nós temos que ler muito as megas tendências, eu deixo a mensagem aí. O empresário tem que olhar o túnel do tempo, ver o que vai acontecer aí na frente e administrar suas empresas com coragem, vontade e cultura para mudar. A você, nosso telespectador, executivo e empresário que nos assiste, nós queremos só agradecer a sua participação. Não deixe de mandar e-mails para o nosso programa, não deixe de manter contato com o Eduardo. Querendo fazer uma revisão do planejamento, fala conosco, vamos conversar e teremos todo o prazer de atender. Eduardo está aqui com o seu e-mail, né, registrado, então vocês tiveram a oportunidade de anotar o e-mail dele, para que possam contactar e fazer e desenvolver uma revisão no seu OBZ implantado na sua organização. E aquele que quer fazer a sua implantação tem uma oportunidade aí de contratar Eduardo e levar à frente esse novo projeto. Muito obrigado a todos, assistam o nosso programa, sigam o nosso canal no YouTube, não esqueçam, o One TV, canal 188 da NET, toda terça-feira, toda quinta-feira às 7 horas da manhã, quarta, sexta e domingo às 22 horas. Muito obrigado e até o nosso próximo Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Até mais!